Tsunoda finalmente fala sobre a sua situação na Red Bull. Red Bull exalta Hadjar e Max Verstappen. Situação polêmica de Colapinto na Alpine, com a entrevista de Flávio Briatore, o diretor da equipe. Bortoleto revela mais detalhes sobre o desenvolvimento pessoal do seu carro. Isso aqui é bem interessante. O Binotto, que é o diretor engenheiro, também fala sobre. Expectativa do Antonelli, o novato da Mercedes, para o GP do Canadá. E atenção, a FIA vai cortar as asinhas da McLaren. Pois é, assunto sério agora, hein? É, meus amigos, atenção nesse capítulo. E que história é essa de uma demissão do chefe da Ferrari? Vamos entender isso aí. É cada coisa que surge nessa mídia, mas aqui na Telemetria você sempre ficará bem informado com fatos relevantes. Todos os dias, no final do dia, é encontro marcado aqui, pois eu valorizo o meu tempo e o seu também. Deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. E lembrando, em sexta-feira, dia 13, estaremos ao vivo com a transmissão do mapa e telemetria do treino 1 e 2 da Fórmula 1. Não perde, links nos comentários. Minha voz ainda não está 100%, me recuperando da infecção na garganta, mas vamos lá, pessoal. Tsunoda, meus amigos, que é o atual 14º colocado do campeonato, começou a pilotar pela Red Bull a partir da 4ª etapa, ou seja, até agora seus resultados são 12º, 9º, retirado, 6º colocado, 10º. Contudo, as últimas duas corridas é 17º e 13º. Péssimo resultado. Sobre isso, Tsunoda fala a respeito. Ele ainda não está onde queria estar, mas continua trabalhando duro para melhorar e ter um desempenho consistente. A grande pressão de ser um piloto Red Bull está fazendo efeito no Tsunoda. Ele que até fez uma estreia razoável, mas suas duas últimas corridas está sendo péssimo, onde ele destruiu seu carro, o que o obrigou a andar sem atualizações, só piorando o quadro dele na equipe. Onde na última corrida, o próprio conselheiro de pilotos culpou o Tsunoda por não entregar resultado. E a missão dele na equipe é só uma, que o próprio chefe o falou: você precisa pontuar. E é com essa mentalidade que o Tsunoda vai para o Canadá. Ele tem uma ideia de como melhorar. O problema é que o Hadjar, o novato deste ano, correndo pela Racing Bulls, está melhor que o próprio Tsunoda. O Hadjar é o atual 9º colocado do campeonato. O Tsunoda é só o 14º. Olha a diferença. Nas últimas 3 corridas, o Hadjar entregou um 9º, um 6º e um 7º lugar. Incrível! Com esse resultado, o conselheiro da Red Bull disse que o Hadjar é o melhor novato deste ano. Hadjar tem uma rápida adaptação e o desempenho dele é constante. Isso é um sinal claro e técnico que ele tem um talento especial, além de ter uma personalidade muito carismática. Contudo, nesta entrevista de hoje, o conselheiro de pilotos da Red Bull deu uma amenizada nas críticas sobre o Tsunoda, dizendo que ainda é muito cedo para avaliar Tsunoda, finalmente. A adaptação é difícil, Tsunoda se envolveu em acidentes, então ainda tem um longo caminho pela frente. E ele lembrou que a estreia do Hadjar na Fórmula 1 foi horrível. E só agora, depois de 6 ou 7 corridas, que o Hadjar conseguiu se encontrar no carro. Então tem que dar esse tempo também para o Tsunoda. Pois enquanto o japonês Tsunoda corria pelo Racing Bulls, também entregava bons resultados. Ao mesmo tempo, a Red Bull volta a elogiar Max Verstappen, dizendo que este ano Max Verstappen está na sua melhor fase, pois não tem um carro muito bom e mesmo assim ele consegue entregar resultados. E eles exaltam que o Max ainda está se desenvolvendo, está amadurecendo continuamente. Em Imola, uma ultrapassagem dele sobre o Piastri foi incrível. A famosa ultrapassagem, né? Passadão bonito nas primeiras curvas de Imola. Isso aqui foi incrível mesmo, muita coragem. E diz que parece que o Max Verstappen ainda tem margem para progredir. Ele sempre tem algo a mais para oferecer. Por exemplo, no ano passado, na corrida no Brasil, molhada, ele saiu do 17º para o 1º lugar, tendo os mesmos riscos de todos os outros pilotos, porém com muito mais calmaria. Max não se esforça em cada volta, ele é muito tranquilo e não parece que está no seu limite nunca. Mas quando é importante e precisa, ele cumpre seu papel, seja na primeira volta, na segunda ou nas últimas voltas da corrida. Esse é o ponto forte de Max Verstappen. Finaliza o conselheiro da Red Bull, claramente fã do Max Verstappen. Agora comenta aí, pessoal, Tsunoda, Hadjar e Max, a sua opinião sobre esses capítulos. Para este capítulo eu trouxe 2 títulos. Colapinto tem GP do Canadá fundamental para o seu futuro e o segundo abaixo, Briatore, que é o diretor da equipe, confirma apoio total para Colapinto. Olha como as matérias podem ser tendenciosas, mas aqui nós desmistificamos para vocês. Colapinto no ano passado fez algumas corridas e mandou muito bem. Neste ano ele fez apenas 3 corridas, as 3 últimas, e não foi bem. 16º, 13º e 15º colocado. Mas o Briatore, que é o diretor da Alpine, gosta muito dele e já disse várias vezes que o Colapinto é o novato com mais habilidade da Fórmula 1 hoje. Confia muito no instinto do Colapinto.
Porém, o que a mídia faz? Conforme o Colapinto não está entregando bons resultados, só fez 3 corridas esse ano, a mídia cai em cima, matando, dizendo que ele está no fio da navalha. Ah, pelo amor de Deus, né? Olha o nível dessa matéria. Sente-se por muito tempo à beira do rio, diz um colunista. Poxa vida. Mas hoje no Canadá é Media Day, então tem muita entrevista e o Briatore, diretor da Alpine, voltou a afirmar apoio total ao Colapinto. Segundo o Briatore, tanto Gasly quanto Franco Colapinto estão trabalhando duro com os engenheiros para impulsionar a equipe, e eles têm todo o apoio. Colapinto, principalmente, ainda está se adaptando. Ele está muito feliz com o esforço dos 2 pilotos e da equipe para sair de uma situação difícil. Situação difícil, pessoal, a Alpine é a pior equipe do grid no momento. Atenção nisso aí. Então, se o Colapinto estiver entregando, ele continua. Se não, vamos analisar. Por enquanto, estamos olhando apenas o desempenho, finalizou o diretor da Alpine. Entrevista bem legal do Bortoleto, meus amigos, falando sobre a atualização dele e desempenho para o Canadá, hein? No vídeo de ontem já trouxe para vocês alguma entrevista do Bortoleto, mas hoje ele revelou ainda mais informações. Ele voltou a reforçar que as atualizações que o carro dele recebeu na corrida anterior funcionou muito bem, e principalmente para ele, que ele só recebeu a atualização no sábado. Então na sexta ele andou com o carro desatualizado e no sábado, no último treino, ele andou com ele atualizado. E aí ele pôde ter uma comparação clara e mudou muita coisa, comportamento e tudo mais. Ele acha que em Montreal o carro vai ser ainda melhor do que com o pacote antigo. E também Bortoleto afirmou sobre aquela dificuldade em controlar o carro, pelo fato do carro ser arisco. Eu retratei muito isso para vocês nas primeiras corridas do Bortoleto lá na Austrália ainda. O carro difícil para guiar, mas Bortoleto confirmou que sim, o carro está definitivamente muito melhor nesse sentido. O carro está mais consistente agora, ele pode extrair mais do tempo de volta dele. Até mesmo em condições diferentes, temperatura, variação, quando o tempo muda, a pista fica irregular ou qualquer outra coisa. Então agora o carro é mais previsível, é muito mais fácil para pilotar, dá para extrair mais facilmente o máximo do carro e também entender melhor do equilíbrio das curvas. É, pessoal, estão deixando a gente sonhar. Vamos torcer para o Bortoleto mandar bem, juntamente com seu colega de equipe Hülkenberg. Amigos, lembra que eu falei para vocês ontem que a Pirelli mais uma vez aqui vai disponibilizar o composto C6, que é o super macio, novo composto deste ano? Pois é, eles já introduziram esse pneu em corridas passadas e foi muito estranho. Principalmente para a Mercedes, que não gostou nem um pouco desse pneu e precisou usar pneu médio na qualificação. Olha que curioso. E o Antonelli falou a respeito disso. Embora o carro da Mercedes recebeu algumas atualizações e está melhorando, buscando a consistência, esse pneu não ajuda em nada. Então o Canadá é uma pista muito diferente das últimas, assim como o asfalto. Pouquíssimo a Brasil. Então o objetivo do Antonelli vai ser aprender e entender este pneu, porque o carro tem potencial. E na Espanha, por exemplo, ele foi bem na qualificação, então dá para extrair mais potencial do carro em termos de desempenho. Ele fez apenas uma volta rápida, então para ele vai ser muito importante, fundamental, entender melhor o composto C6. Pois, conforme apresentou em Imola e em Mônaco, esse composto ele tem uma janela de uso, uma temperatura muito pequena, curta e específica. E se o carro ou o piloto não conseguir colocar essa janela em funcionamento, a temperatura ideal, não vai dar para usar a aderência que o pneu fornece. E em se tratando da equipe Mercedes, é fundamental a equipe recuperar a confiança do piloto italiano que teve que abandonar na última corrida. Atenção, pessoal, a FIA reagiu ao pulo do gato. Pois é, meus amigos, a inovação que a McLaren criou para controlar, administrar melhor a temperatura dos pneus, que é o que mais dá vantagem para ela durante este ano, a FIA simplesmente cortou pela raiz. Não vai mais acontecer. A partir do ano que vem, este ano do certo. Porque a solução não é ilegal. Usa brechas do regulamento, mas não é ilegal. A McLaren conseguiu criar um sistema que direciona fluxo de ar pegos em regiões específicas para regiões específicas do freio da roda. E isso cria um gerenciamento excepcional que dá a ela uma superioridade sobre qualquer outra equipe do grid, principalmente quando a corrida está muito quente. E após muita investigação, sobretudo uma que aconteceu completa sobre todo esse sistema da McLaren lá em Imola, pois é, a FIA desmontou tudo. A FIA identificou as brechas que eles aproveitaram e redefiniram tudo. Então, ano que vem, com a exceção da entrada de ar pelas aberturas definidas pelos artigos e as mantas permitidas, qualquer
qualquer dispositivo, sistema ou procedimento cuja finalidade tem o efeito de aquecer, resfriar ou manter a temperatura completa das rodas, cubos ou freios é proibido. Definitivamente acabou. Qualquer artimanha, criatividade que qualquer engenheiro tiver para controlar melhor a temperatura dos freios e pneus vai ser proibida. Por consequência, claro, isso vai retirar toda a superioridade da McLaren. Que golpe, hein, pessoal? Comenta aí. E para finalizar, que história é essa que o Frederic Vasseur vai ser demitido da Ferrari, que o chefe da equipe da Endurance vai vir no lugar dele, que o Leclerc também está de saída da Ferrari negociando com a Mercedes? Meu, o que é isso? Friso para vocês, tudo não passe de especulação. Ah, mas o chefe da Ferrari não está entregando bom resultado. Meus amigos, eles estão em segundo colocado no campeonato. E um dos seus pilotos é estreante na equipe ainda, que no caso é o Hamilton. E quem levou o Hamilton para a Ferrari foi o Frederic Vasseur, atual chefe. Tudo bem que o Hamilton não está numa boa fase ainda na Ferrari. Mas só para lembrar vocês, o Leclerc já admitiu várias vezes, sim, ele está num momento complicado, mas ele disse várias vezes nesse ano que não tem nenhuma chance dele sair da Ferrari. O piloto disse da boca dele. Então, isso é notícia. Isso não é notícia. E padrão na telemetria, esse é o meu compromisso com você, de ficar bem informado todos os dias aqui no canal. Não esquecem, sexta-feira depois do almoço, 1h30, treino 1, 18 horas, treino 2. Aguardo você.